Bom, nessa segunda parte da aula de motricidade, a gente vai falar sobre o controle supraespinhal do movimento. Isso significa que, na verdade, a gente vai tratar dos mecanismos pelos quais o cérebro influencia a medula espinhal no comando dos movimentos voluntários. Na primeira parte da aula de motricidade, a gente focou muito na questão da medula. Então, lá na medula e também nos núcleos motores dos nervos cranianos, é onde a gente encontra os motoneurônios. E são esses motoneurônios que fazem aquilo que a gente chama de execução de todo o movimento. Quando a gente coloca esses neurônios motores que estão com essa função de execução nessa tabela de hierarquia do controle motor, a gente percebe que, na verdade, esse nível é o nível mais baixo dessa hierarquia. Então, em relação à execução, o neurônio simplesmente é ativado e promove a contração motora e alguns ajustes posturais. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre todos os outros níveis. Quais seriam eles? O nível da tática, onde, na verdade, a gente tem essas duas áreas envolvidas, o córtex motor e o cerebelo. E o que a tática, as áreas relacionadas à tática fazem? São áreas que estão cuidando especificamente da questão da sequência das contrações musculares que devem ser efetuadas para se atingir um determinado objetivo, sempre levando em consideração as variáveis espaço-tempo. E, por fim, como nível mais alto dessa hierarquia do controle motor, a gente tem áreas de associação do neocórtex, que junto com os núcleos da base, participam daquilo que se chama estratégia do movimento, ou seja, qual é o objetivo do movimento e o movimento que melhor atinge esse objetivo. Então, a gente vai perceber que dentro do sistema motor, essa hierarquia fica muito clara, com cada área tendo um papel diferente. Bom, como que essas áreas encefálicas participam do movimento que acontece de fato quando a gente estimula o motoneurônio que está aqui na ponta anterior da medula? O encéfalo fala com a medula através de diversas vias chamadas vias eferentes. E a gente pode dividir essas vias eferentes numa coluna lateral, formada pelos tratos córtico-espinhal e rubro-espinhal, e numa coluna chamada ventromedial, formada por todos os outros tratos, que são os tratos retículo-espinhal, bulbar e pontino, o trato vestíbulo-espinhal e o trato tecto-espinhal. A gente vai falar de cada um deles agora. Mas, de modo geral, os tratos envolvidos com a coluna, os tratos que pertencem à coluna lateral, eles estão envolvidos com os movimentos voluntários da musculatura distal e eles estão submetidos a um controle cortical. Enquanto que todos os tratos que estão localizados nessa coluna ventromedial, eles estão envolvidos com o controle da postura e da locomoção e eles são submetidos a áreas do tronco encefálico. Então, aqui a gente não tem o córtex como protagonista, apenas na coluna lateral que o córtex tem esse papel. Vamos começar com o trato córtico-espinhal e o trato rubro-espinhal, que são os tratos que fazem parte dessa chamada coluna lateral. Então, o trato córtico-espinhal, ele surge aqui nessa área chamada córtex motor. O corpo do neurônio está no córtex motor e o seu axônio descende, começa a fazer o trajeto para baixo através de uma estrutura chamada cápsula interna. Esse neurônio, esse axônio que descende, ele vai pelo mesmo lado até a altura do bulbo, onde nas pirâmides bulbares ele passa para o outro lado, formando então esse trato na parte branca medular, chamada de trato córtico-espinhal. Esse trato, na verdade, contém aquilo que a gente chama de neurônio motor superior. Então, se o neurônio que está na ponta anterior da medula é o neurônio motor inferior, esse aqui é o neurônio motor superior. E ele é a nossa principal via para os movimentos voluntários. Então, quando a gente inicia um movimento voluntário, a gente ativa o neurônio que está no córtex motor e esse, por sua vez,
se comunica com os motoneurônios alfa e muitas vezes gama, que estão na ponta anterior da medula contralateral. Quem seria então o trato rubro-espinhal? O trato rubro-espinhal começa no mesencéfalo, os corpos dos neurônios estão no núcleo rubro, e esse também é um trato cruzado, cujo trajeto é muito semelhante ao trato córtico-espinhal. Se a gente for botar em detalhes, né, a maioria das fibras que formam o trato córtico-espinhal se origina no giro pré-central, que é o córtex motor. Mas algumas também derivam do córtex somatosensorial e do córtex parietal. Essas fibras decussam nas pirâmides e descendem, e a principal função delas é controlar a musculatura distal, principalmente das mãos. A função do trato rubro-espinhal, que se origina no núcleo rubro, as fibras também decussam, ele não tem uma função muito definida na espécie humana, mas ele tem algumas questões aí envolvidas com a movimentação do punho. Então, o que acontece quando a gente lesa o trato córtico-espinhal na espécie humana? Então, em humanos que têm uma lesão qualquer do trato córtico-espinhal, portanto, desse neurônio motor superior, esses indivíduos eles conseguem se manter de pé, mas eles não conseguem manipular objetos com o membro afetado, ou seja, com a mão do lado afetado. Vamos dar alguns exemplos de como que isso acontece. Então, a primeira lesão que a gente reconhece que provoca essa lesão do trato córtico-espinhal é a chamada lesão medular alta, quando acontece uma secção completa ou quase completa da medula. Então, quando a gente isola a medula do bulbo e, consequentemente, do resto do encéfalo, isso origina uma situação conhecida como choque espinhal. Então, nessa imagem de tomografia, a gente está vendo as vértebras, os corpos das vértebras aqui, e reparem que existe um processo metastático que invade esse canal medular e interrompe a coluna do líquor, aqui representada em branco. Essa situação acabou provocando uma lesão na própria medula, que é vista através desse hipersinal. Então, por causa desse processo metastático, a medula foi comprimida e isso equivale a uma secção da medula. Ela está sendo lesionada por causa desse processo metastático. Como que fica esse paciente que tem, então, essa interrupção da medula num nível bem alto e provavelmente quase completo? O que acontece é essa situação denominada de choque espinhal e que é uma situação passageira. Então, o choque espinhal, ele tem uma primeira fase, um primeiro efeito que é chamado de fase aguda. E essa fase aguda da lesão medular alta, o choque espinhal, dura cerca de 3 semanas em seres humanos. O que acontece durante essas 3 primeiras semanas após uma lesão medular grave? Aqui a gente tem outro exemplo, né? Isso aqui é a vértebra C4, que foi completamente deslocada, praticamente esmagando a medula que está passando aqui atrás desse corpo vertebral. Então, nesse momento, esse indivíduo entra no chamado choque espinhal. O choque espinhal tem essas características aqui. Ele leva a uma paralisia flácida. Então, paralisia é uma ausência de movimentos voluntários. O indivíduo não consegue mais se movimentar, pelo menos daquele lado afetado pela lesão do trato córtico-espinhal. E essa paralisia tem essa característica chamada de flácida. Então, os músculos ficam muito pouco resistentes a qualquer movimento passivo, além de não apresentarem uma contração reflexa. A segunda característica do choque espinhal, que é essa primeira fase da lesão medular, é uma total arreflexia do lado afetado. Então, eu posso testar todos os reflexos que a gente viu na aula passada. Os reflexos tendíneos, que são os miotáticos, o reflexo de retirada
e nenhum deles vai acontecer, porque nesse momento a reflexia é total. Além disso, existe perda da sensibilidade. Essa perda é decorrente da lesão dos tratos ascendentes na medula. Hoje a gente está tratando muito dos tratos descendentes, mas a gente sabe que na medula também existem os tratos que estão levando a sensibilidade. E esses também serão lesados nessa situação que eu acabei de descrever. O maior perigo do choque espinhal, na verdade, é a ausência da função autonômica. Então, quando a gente tem uma lesão medular alta, principalmente os neurônios simpáticos e os neurônios parasimpáticos sacrais, eles deixam de funcionar. É como se não houvesse mais comunicação com esses neurônios. E aí a gente tem todas as consequências desse fato. Nesse gráfico aqui, a gente está vendo é um gráfico da pressão arterial média, e aqui em 100 estaria a pressão arterial média, nesse caso, de um animal. Esse animal sofre uma anestesia, que pode ser uma RAC medular, por exemplo, e por causa dessa anestesia, quando ela é dada muito alta, o que acontece é que todos os neurônios autonômicos simpáticos param de funcionar naquele momento. Então, quando o simpático tóraco-lombar deixa de funcionar, o leito vascular fica dilatado, não existe mais os potenciais de ação que iriam no músculo liso lá do leito vascular. Então, esse leito vascular tende a dilatar e a pressão cai muito. Esse experimento contou também com a injeção de norepinefrina, mostrando que essa injeção de norepinefrina resolve o problema e essa musculatura lisa volta a contrair, garantindo um retorno da pressão. Mas enquanto os neurônios simpáticos tóraco-lombares estiverem anestesiados, essa pressão tende a cair. E isso é a questão grave de um choque espinhal. Então, a ausência da função autonômica acaba provocando essa situação de hipotensão intensa, que pode ser grave e que acaba mantendo esses pacientes numa unidade de tratamento intensiva. A ausência da função autonômica também provoca a chamada bexiga atônica. A bexiga não consegue contrair totalmente para fazer o esvaziamento da urina ali dentro e ocorre o relaxamento dos esfíncteres do trato digestivo. Então, isso é o que acontece nas 3 primeiras semanas de uma lesão medular completa ou quase completa. Mais tarde, a partir da 3ª semana, esse quadro clínico tende a se modificar muito. Uma das primeiras coisas que acontece por volta da 3ª semana pós-lesão é que o reflexo plantar, que aqui está sendo mostrado como ele é testado, ele acaba apresentando essa resposta anormal, que é a extensão do hálux. Então, o que é o reflexo plantar? O médico passa uma superfície rombuda aqui na planta do pé e nesse sentido no pé do paciente. E a resposta esperada para adultos, para qualquer indivíduo acima dos 2 anos de idade, é a flexão de todos os dedos do pé estimulado. E a isso a gente chama de Babinski negativo. Então, a resposta esperada para o reflexo plantar é a flexão dos dedos. No entanto, quando se tem uma lesão do trato córtico-espinhal, quando eu vou testar o reflexo plantar, a resposta encontrada é uma extensão do hálux. E a isso se dá o nome de sinal de Babinski, ou Babinski positivo, porque, na verdade, eu estou vendo uma resposta que não era esperada e que é um sinal patognomônico da lesão desse trato córtico-espinhal. Então, além do sinal de Babinski, que costuma ser um dos primeiros eventos a aparecer na transição da fase aguda para a fase crônica da lesão medular alta, outras coisas acontecem. E uma coisa que acontece é a hiperreflexia.
Então, o que seria a hiperreflexia? É o fato de eu testar um reflexo tendíneo, um reflexo miotático do quadríceps, por exemplo, e eu observar uma resposta muito intensa. Então, a hiperreflexia também faz parte dessa fase crônica da lesão medular. E, por fim, a paralisia permanece. Então, esses músculos não conseguem mais se contrair voluntariamente, desde o início da lesão. Então, na fase aguda, também já existia paralisia. Só que agora, a paralisia tem uma outra característica. Ela é chamada de paralisia espástica. O que isso quer dizer? Que ela é uma paralisia onde o músculo reage muito ao movimento passivo. Ou seja, quando eu estendo um membro, aquele membro tende a flexionar por causa de uma contração reflexa. Então, o tônus aumenta muito e por isso a paralisia é dita espástica, que é o sinal da hipertonia elástica. Bom, essa situação que a gente viu foi um exemplo onde eu lesei toda a medula. Mas a gente tem situações onde a gente não lesa a medula inteira, lesa só metade. E o que acontece é o mesmo do que se tivesse lesado a medula inteira. Então, toda vez que a gente corta o trato córtico-espinhal, eu vou ter paralisia espástica. Então, eu vou ter a fase aguda, onde a paralisia é flácida, e depois essa paralisia vai se transformar em paralisia espástica. Então, cortar o trato córtico-espinhal significa provocar esse quadro clínico chamado de choque espinhal. Bom, aqui a gente está vendo os esquemas da síndrome de Brown-Séquard, e o que eu queria realçar é que a fase aguda e a fase crônica têm as mesmas características da lesão medular alta, só que isso está acontecendo apenas de um lado. Então, nessa síndrome é quando a gente não lesa a medula completamente, mas lesa um lado todo. E quando eu leso um lado todo, nesse exemplo aqui, o lado direito, eu leso o trato córtico-espinhal, que estava trafegando desse lado, mas que se originou do lado oposto. Eu leso o trato espinotalâmico, que também se originou do lado oposto, e eu leso os tratos que caminhavam pelo cordão posterior, que eram ipsilaterais. Então, essa síndrome, em relação à motricidade, é muito parecida com a lesão medular completa. E se a lesão do trato córtico-espinhal for acima do cruzamento do mesmo nas pirâmides bulbares? Então, os exemplos que a gente deu até agora, essa lesão foi sempre abaixo das pirâmides, foram lesões medulares. Mas eu posso lesar o trato córtico-espinhal bem perto da sua origem, bem perto do córtex. E aí, o que acontece é que fica tudo do mesmo jeito. Então, se eu lesar o trato córtico-espinhal na sua origem, ainda lá perto da cápsula interna, a fase aguda vai apresentar essas características, paralisia flácida, arreflexia e hipotonia, e a fase crônica vai apresentar as características típicas, que são a paralisia espástica, a hiperreflexia e a hipertonia. A diferença é que eu estou pegando o neurônio motor superior antes dele cruzar. Então, quando eu leso o neurônio motor superior antes do seu cruzamento, a paralisia flácida, a reflexia e a hipotonia, e posteriormente, a paralisia espástica, a hiperreflexia e a hipertonia vão acontecer no lado oposto à lesão. O maior exemplo disso é o acidente vascular cerebral, o AVC. Então, os sintomas de um AVC, eles dependem do território de irrigação da artéria afetada, mas é muito comum isso acontecer no território da artéria cerebral média.
e quando isso acontece, compromete o trato córtico-espinhal bem próximo da sua origem. Então, os AVCs eles podem ser isquêmicos, quando existe um trombo que obstrui a passagem do sangue, ou eles podem ser hemorrágicos, quando, por algum problema na parede do vaso ou por um pico hipertensivo, essa parede se rompe e o vaso sangra. Então, os AVCs isquêmicos e hemorrágicos, eles têm prognósticos diferentes. Em geral, os AVCs isquêmicos acabam levando a uma lesão maior do que os AVCs hemorrágicos. Nos AVCs hemorrágicos, a gente ainda tem a possibilidade desse sangue ser absorvido e essa lesão, o prognóstico costuma ser melhor nos AVCs hemorrágicos. Bom, quando isso acontece, um acidente vascular encefálico que atinja, por exemplo, a cápsula interna e, portanto, o trato córtico-espinhal próximo da sua origem, o que eu vou ver é um choque espinhal com a sua fase inicial e com a sua fase crônica. Então, assim que o acidente vascular encefálico acontece, esse paciente tem todo um lado do corpo com paralisia flácida. Todos os músculos não oferecem resistência ao movimento passivo. Então, eu tenho uma hemiplegia, todo um lado do corpo paralisado, e esses músculos são flácidos. Tão flácidos que a perna tende a rodar para fora. Ela não mantém a postura do pé alinhado com o joelho. Com o tempo, a partir de 3 semanas, a gente viu que esse choque espinhal vai se transformando e aquela paralisia flácida tende a se tornar uma paralisia espástica. Então, nesse paciente dessa figura, essa lesão ocorreu do lado direito, porque as fibras ainda não tinham decussado e, portanto, uma lesão do lado direito leva a uma hemiplegia do lado esquerdo. Nessa outra imagem, a gente tem o oposto. Esse senhor, esse paciente, ele tem todo o lado direito paralisado. E reparem que ele acaba assumindo essa chamada postura típica. E essa postura típica, a perna fica muito estendida, é usada quase que como uma bengala, e o braço fica flexionado. E ele tem muita dificuldade de manipular objetos com a mão direita. Então, nesse segundo caso, a lesão foi do lado esquerdo, na origem do trato córtico-espinhal, antes desse neurônio cruzar para inervar os músculos do lado direito. Então, a partir daqui, é possível a gente fazer essa diferenciação entre lesões do neurônio motor superior e do neurônio motor inferior, aquele que está lá na ponta anterior do H medular. Então, na aula passada, a gente viu que algumas lesões, todas as lesões do neurônio motor inferior, cujo corpo está no H medular, fazem com que os reflexos tendíneos fiquem reduzidos ou ausentes. Quando eu vou testar a força, ou seja, o grau de contração, com quão forte aqueles músculos conseguem se contrair, eu vejo que nas lesões do neurônio motor inferior, a força está diminuída ou abolida. O tônus também está reduzido ou ausente, porque aquele neurônio motor alfa era uma parte importantíssima, fundamental, do reflexo miotático, que é o responsável pelo nosso tônus. Nesses casos, quando eu tenho uma lesão do neurônio motor inferior, a atrofia muscular é sempre muito intensa. E essas lesões não levam às chamadas fasciculações, que são pequenas contrações, são contrações de unidades motoras diferentes, em tempos diferentes. E, por fim, quando eu testo o reflexo plantar, eu não vejo nenhuma resposta. Ou seja, eu não encontro o sinal de Babinski. E, portanto, eu digo que lesões do neurônio motor inferior têm Babinski negativo. Por outro lado,
se eu for observar as lesões no neurônio motor superior, na sua fase crônica, o que a gente encontra? O oposto, não é? Os reflexos vão estar hiperativos, vão estar exaltados. E eu chamo a isso de hiperreflexia. A força também está diminuída, assim como nessa coluna. Mas o tônus, que aqui era reduzido, agora é aumentado. Então, lesões do neurônio motor superior, passadas as 3 semanas do choque espinhal, elas fazem com que os reflexos fiquem aumentados, a força diminuída, o tônus aumentado e a atrofia, ela acaba surgindo por desuso, mas ela demora muito a se instalar. Então, esse músculo é um músculo que está quase normal e a gente pode demorar muito tempo. Como eu disse, essa atrofia surge depois de anos por causa desse desuso. Nesse caso, as fasciculações estão ausentes, mas o Babinski é positivo. Então, um Babinski positivo, como eu disse antes, é um sinal patognomônico de lesão do neurônio motor superior. E isso faz com que a gente consiga identificar facilmente aonde é a lesão, se superior ou se inferior, através dessas características encontradas. Bom, agora a gente vai ver os tratos que estão na via ventromedial, nessa coluna ventromedial. E a gente começa pelo trato vestíbulo-espinhal e tecto-espinhal. Então, reparem que o trato vestíbulo-espinhal, ele se inicia nos núcleos vestibulares do bulbo e ele descende, indo inervar os 2 lados da medula, né? Então, ele inerva neurônios motores que se encontram dos 2 lados. Ele é um trato ipsilateral e contralateral. Já o trato tecto-espinhal se inicia no colículo superior e ele também cruza rapidamente, se tornando, portanto, um trato contralateral. Qual é a função desses 2 tratos? O vestíbulo espinhal e o tecto espinhal, eles são responsáveis pela postura da cabeça e do pescoço. E eles trabalham juntos para conseguir coordenar essas 2 importantes funções. Os outros tratos da via ventromedial são o trato retículo espinhal pontino e retículo espinhal bulbar. Então, ambos se originam na formação reticular e ambos são ipsilaterais. Mas observem que alguns neurônios se iniciam, se originam na ponte, enquanto que outros neurônios se originam no bulbo. Isso confere a eles algumas características diferentes, e por isso que esse trato é chamado de retículo espinhal pontino e esse que se inicia mais abaixo de retículo espinhal bulbar. Esses tratos têm funções, na verdade, antagônicas. O retículo espinhal pontino, que é mais medial, aumenta o reflexo antigravitacional. O que isso quer dizer? Um reflexo que combate, que evita a ação da gravidade. Se a gente se deixasse levar pela ação da gravidade, provavelmente os nossos joelhos seriam fletidos e a gente não manteria a postura de pé, ereta, bípede. Mas esse trato retículo espinhal pontino, a função dele é continuamente ativar a musculatura extensora dos membros inferiores e a musculatura flexora dos membros superiores, ajudando com isso a manter uma postura ereta. Já o trato retículo espinhal bulbar, que está mais lateral, ele faz o oposto, ele inibe essa musculatura antigravitacional. Quem será que ganha essa briga? Ninguém ganha, né? Os 2 juntos são responsáveis pelo controle postural do tronco e dessa musculatura antigravitacional dos membros. Mas é razoável a gente supor que uma estrutura que esteja superior à outra acaba tendo um pouco mais de controle. Então, o retículo espinhal pontino, ele tem uma maior projeção, uma maior ascendência do que o bulbar. Mas, no fundo, funcionam juntos, fazendo esse controle muito fino da postura,
e dessa musculatura antigravitacional dos membros. Até porque isso são ações reflexas. Seria muito cansativo para a gente o tempo todo pensar em ativar esses músculos para manter essa postura ereta. Bom, aqui está um resumo de todas essas vias eferentes. Então, a gente tem lá embaixo a medula espinhal recebendo todas essas aferências. Quem está na medula espinhal? O nosso motoneurônio, a nossa via final comum, ou o neurônio motor inferior. São vários nomes para um mesmo neurônio localizado na ponta anterior da medula. Então, a única comunicação direta entre o córtex motor e a medula é o trato córtico-espinhal. Mas o córtex acaba controlando parcialmente o núcleo rubro, a formação reticular, o colículo superior e os núcleos vestibulares, de tal forma que o córtex motor influencia a atividade que será passada através de todas as outras vias. Então, a comunicação com o córtico espinhal é direta, mas o córtex comanda, controla as outras vias eferentes também. Bom, em relação às vias ventromediais, as correlações clínicas elas são menos evidentes. Na verdade, o que se sabe dessas correlações clínicas são lesões do tronco encefálico que levam às chamadas posturas típicas. Uma postura típica de descerebração é encontrada quando existe uma lesão do tronco encefálico entre os colículos superiores e inferiores. E uma postura de decorticação é encontrada quando a gente tem uma lesão acima do colículo superior. O que lesões nessa área podem levar? Elas são lesões muito graves, que indicam um péssimo prognóstico. Então, além do coma, esses pacientes evoluem muito mal quando eles já têm essas posturas típicas. Essa é a postura típica da descerebração. Então, o paciente fica com os membros inferiores muito estendidos e os membros superiores também, com essa pronação do braço e as mãos fechadas. Já a postura de decorticação, que é uma lesão um pouquinho acima, ela mostra uma extensão dos membros inferiores e a flexão dos membros superiores, o que parece ser uma ação típica do trato retículo-espinhal pontino. Então, essas posturas de descerebração e decorticação, a hipótese é que elas estejam ocorrendo, apesar da distância ser tão pequena, elas estão livrando ou não o núcleo rubro. Então, na postura de descerebração, o córtex controla o núcleo rubro, mas o núcleo rubro não mais faz atividade nos músculos flexores. Por outro lado, ou ao mesmo tempo, os núcleos vestibulares, através desse trato vestíbulo-espinhal, continua fazendo esse predomínio dos músculos extensores, fazendo com que as pernas fiquem esticadas. E já na postura de decorticação, que é uma lesão um pouco mais acima, provavelmente essa lesão está acontecendo acima do núcleo rubro e com isso existe a possibilidade desses membros superiores permanecerem fletidos.